Sou Dai. Tenho 32 anos e estou prestes a aprender o que o amor condicional realmente significa naquela noite de Natal, cercada por luzes cintilantes e pelo aroma de canela. Pensei que anunciar minha gravidez traria alegria à mesa da nossa família. Em vez disso, o rosto da minha mãe se contorceu de forma irreconhecível. Quando ela declarou que eu estava morto para ela e removido do testamento, ela mal sabia que o pequeno pacote vermelho que deixei para trás mudaria tudo entre nós, para sempre. Antes de continuar esta história, diga-me de onde você está assistindo e inscreva-se para mais histórias da vida real. Crescendo nos subúrbios imaculados de Connecticut, nossa família tinha todas as aparências de sucesso. Nossa casa colonial de 2 andares, com seu gramado bem cuidado e decorações sazonais, era a inveja da vizinhança. Meu pai William construiu seu escritório de contabilidade do zero, nos proporcionando o estilo de vida confortável de classe média alta que minha mãe, Eleanor, sempre sonhou. Mas por trás dos nossos brilhantes cartões de Natal e dos retratos de família perfeitos, havia uma realidade diferente. Eleanor Morrison era uma mulher obcecada pelas aparências. Seu cabelo loiro nunca estava fora do lugar. Suas roupas eram sempre de grife e seu sorriso era ensaiado com perfeição para as reuniões do country club para as quais ela vivia. O que as fotos nunca capturaram foi sua língua afiada e os padrões impossíveis que ela estabeleceu para todos ao seu redor, especialmente para mim. Meu pai serviu como um amortecedor entre nós durante minha infância. Sua natureza gentil e sabedoria silenciosa ofereciam proteção contra as críticas constantes de minha mãe. Sua mãe só quer o melhor para você, Doi, ele dizia. Depois que ela me fazia chorar por causa de uma nota B+ em uma prova de matemática ou por alguns quilos ganhos durante as férias de verão. Ela mesma teve uma criação difícil. Sabe, quando eu tinha 16 anos, meu pai morreu repentinamente de um ataque cardíaco. Na manhã seguinte ao seu funeral, encontrei minha mãe na mesa da cozinha, cercada de documentos financeiros. Graças a Deus, seu pai era sensato sobre seguro de vida. Ela disse sem olhar para cima. E você herdará uma quantia significativa quando fizer 35 anos, desde que faça as escolhas certas. Essa foi a primeira vez que ela mencionou o testamento, mas certamente não seria a última. Nossas reuniões familiares nunca foram sobre conexão ou amor, mas sim apresentações cuidadosamente orquestradas. O Dia de Ação de Graças não foi sobre gratidão, mas sobre Eleanor, exibindo seus talheres dignos de Martha Stewart para seus amigos. O Natal não era sobre alegria, mas sobre exibir presentes perfeitamente embrulhados sob uma árvore decorada profissionalmente. A Páscoa não era sobre renovação, mas sobre usar o vestido pastel certo para ir à igreja, onde todos poderiam ver a mãe dedicada que ela era. Durante o ensino médio, tentei desesperadamente ganhar sua aprovação. Entrei para o time de debate, porque ela achou que ficaria bem em inscrições para a faculdade. Eu namorei o filho da amiga dela do clube de jardinagem. Apesar de não ter interesse nele, alisei meu cabelo naturalmente, cacheado porque ela disse que não parecia profissional. Cada concessão minava meu senso de identidade, mas eu acreditava nela quando ela dizia que era para o meu próprio bem. Minha aceitação em Dartmouth deveria ter sido um momento de triunfo, mas Eleanor conseguiu fazer com que fosse sobre ela. Todas aquelas reuniões da Liga Júnior finalmente valeram a pena. Ela disse aos amigos: na minha festa de formatura, as conexões com ex-alunos valeram cada minuto de tédio. Ela nunca mencionou minhas notas máximas ou as horas que passei como voluntário no centro de alfabetização, menos atividades das quais eu realmente gostava. A própria casa da nossa família se tornou um símbolo da prisão emocional em que eu vivia. Sala de estar formal onde ninguém tinha permissão para sentar. A cozinha onde Eleanor criticou minhas tentativas de cozinhar. A sala de jantar onde cada refeição vinha acompanhada de insultos sutis. As paredes eram adornadas com retratos de família mostrando sorrisos que nunca alcançavam nossos olhos. Depois da faculdade,
Aceitei um emprego corporativo em marketing que eu odiava, mas que Eleanor aprovava. Eu namorei homens que ela considerava apropriados, todos de boas famílias e com as credenciais certas. Eu a visitava mensalmente para jantares obrigatórios, onde ela dissecava minhas escolhas de vida e me lembrava da herança que me esperava. Se eu continuasse no caminho que ela havia prescrito, minha vida não era minha. E eu sabia disso. Então, 6 meses atrás, tudo mudou quando literalmente esbarrei com Jack Hamilton no café local durante uma visita de fim de semana em casa. Jack foi meu primeiro amor. O tipo de conexão pura que você só sente uma vez na vida. Nós nos conhecemos no 2º ano do ensino médio, quando fomos colocados juntos para um projeto de química, com seus olhos castanhos calorosos e risada fácil. Jack me fez sentir vista de uma forma que ninguém mais havia feito. Ele veio da parte operária da cidade. Seu pai é encanador e sua mãe trabalha na cantina da escola. Eles moravam em uma casa modesta no estilo rancho, que parecia mais aconchegante e convidativa do que nossa casa modelo que faltava. A Jack em vantagens financeiras ele compensava. Com caráter e talento natural, seus projetos de marcenaria venceram competições estaduais e sua gentileza com todos, do zelador da escola ao diretor, demonstrou uma maturidade emocional rara em adolescentes. Quando começamos a namorar no 3º ano, experimentei uma felicidade que não sabia ser possível. Claro que Eleanor desaprovou imediatamente. O garoto Hamilton? Sério? Doi? Tenho certeza de que ele é legal. Mas sejamos realistas quanto ao seu futuro. Quando as fotos do baile me mostraram sorrindo ao lado de Jack em seu smoking alugado, ela fungou e disse: pelo menos ele se limpou decentemente. Cada comentário desdenhoso doía, mas o apoio inabalável de Jack me deu uma coragem que eu nunca tive antes. No verão, antes da faculdade, Jack e eu fizemos planos. Ele trabalhava na carpintaria do tio. Enquanto fazia aulas noturnas na faculdade comunitária, eu estudaria em Dartmouth, mas voltaria para casa em todos os intervalos. Éramos Robins, mas determinados a fazer dar certo. Apesar da distância, Eleanor tinha outras ideias. 2 semanas antes de eu partir para New Hampshire, ela me chamou em seu escritório. Tenho sido paciente com essa sua fase, ela disse, deslizando uma pasta sobre sua mesa de mogno. Lá dentro estava meu pacote completo de ajuda financeira para Dartmouth, com a assinatura dela claramente ausente dos formulários de contribuição dos pais. Se você continuar saindo com aquele garoto, eu não assino isso. O fundo educacional do seu pai precisa da minha aprovação para desembolso. Escolha com sabedoria, Dorothy. Aos 18 anos, diante da possibilidade de perder minha chance na faculdade ou perder Jack, fiz a escolha devastadora que Eleanor sabia que eu faria. A noite em que terminei com ele, dizendo que precisávamos nos concentrar em nossos futuros separados, foi a pior da minha vida. A confusão e a dor em seus olhos me assombraram por anos depois, durante uma década. Tentei preencher o vazio em forma de Jack no meu coração. Eu namorei homens adequados de boas famílias, subi na hierarquia corporativa em uma prestigiosa empresa de marketing. Eu ligava para Eleanor semanalmente e a visitava. Mensalmente, eu vivia a vida que ela queria para mim. Enquanto me sentia cada vez mais vazio por dentro, a herança pairava sobre mim como a espada de Damocles. Tanto promessa quanto ameaça. Então chegou aquela terça-feira chuvosa de abril, quando entrei no Cornerstone Coffee durante uma rápida viagem para casa para participar de um dos eventos de caridade de Eleanor. Eu estava olhando para o meu telefone, fazendo o pedido no piloto automático, quando colidi com alguém saindo do balcão. Meu café espirrou em nós dois, e eu olhei para um par de olhos castanhos familiares, Doye Morrison, disse Jack com um sorriso surpreso. Algumas coisas nunca mudam, incluindo sua coordenação com o café. A década passou num instante. Jack ficou mais bonito com a idade. Linhas de expressão nos cantos dos olhos e uma confiança em sua postura que não existia antes. Fomos para uma mesa perto da janela e 3 horas se passaram, como se fossem minutos. Ele me contou sobre seu bem-sucedido negócio de móveis personalizados, mostrando fotos de peças deslumbrantes que agora são vendidas para clientes em todo o Nordeste.
Confessei minha insatisfação com minha carreira corporativa e admiti meu interesse persistente em fotografia, uma paixão que Eleanor havia descartado como um hobby impraticável. Um encontro para um café se transformou em jantar na noite seguinte, o Rantar Lebu. Há uma visita de fim de semana quando retornei à cidade um mês depois. Logo, eu estava dirigindo 3 horas de Boston todo fim de semana a cada visita. Redescobri partes de mim que estavam adormecidas há anos. Jack se lembrou de como eu tomava meu café, dos meus livros favoritos e dos sonhos que eu tinha antes de Eleanor reformulá-los. Você sempre quis abrir um estúdio de fotografia, ele disse durante uma caminhada por sua oficina 4 meses depois de nosso relacionamento renovado. Você tem um olhar para a beleza em lugares inesperados. Quando mencionei a desaprovação de Eleanor, Jack não se abalou. Você tem 32 anos. Doi, em algum momento, você terá que decidir qual vida vai viver. Naquela noite, eu fiquei pela manhã. Nós dois sabíamos que isso era mais do que nostalgia ou amizade reatada. Esta foi uma segunda chance para o amor que fomos forçados a abandonar 2 semanas depois. Pedi demissão da empresa. Encontrei um apartamento menor em uma cidade a meio caminho entre Boston e o ateliê de Jack, e comecei a montar um portfólio de fotografia. A reação de Eleanor quando contei a ela sobre minha mudança de carreira foi previsivelmente fria. Fotografia mesmo. Imagino que todo aquele dinheiro da mensalidade tenha sido bem gasto no seu hobby artístico. Não se trata daquele garoto Hamilton de novo, não é? Eu menti. Não estou pronto para esse confronto. N-O-M-E. Isso é sobre eu finalmente fazer algo que amo. A gravidez não foi planejada. Mas quando o teste deu positivo, no início de dezembro, nem Jack nem eu sentimos nada além de alegria. Aos 32 anos, eu estava pronta para ser mãe, para criar um ambiente familiar, acolhedor, que eu sempre desejei. Jack ficou muito feliz, me fazendo girar em sua oficina quando lhe contei a novidade. Devíamos contar para sua mãe. Ele disse enquanto estávamos acordados discutindo nomes e cores para o berçário. Eu sei que ela é difícil, mas esta é a neta dela. Hesitei, sentindo o nó familiar de ansiedade apertar meu estômago. Ela vai ficar horrorizada com isso. Você sabe disso, né? Ela vai dizer que deveríamos nos casar, que estamos fazendo tudo ao contrário. Jack beijou minha testa gentilmente. Provavelmente, mas os segredos te corroem, Doi. Você não quer começar nossa família com esse peso. Não importa o que ela diga, enfrentaremos juntos. Decidi que deveria contar a ela pessoalmente. No jantar de Natal, talvez o espírito natalino suavize o golpe. Jack parecia cético, mas solidário. Quer que eu vá com você? Pensei brevemente antes de balançar a cabeça. Não, isso é algo que preciso fazer sozinho, mas talvez eu espere por perto. Só por precaução. O que eu não conseguia expressar era minha esperança desesperada de que talvez, apenas talvez, a notícia de um neto pudesse derreter o coração gelado de Eleanor, que, por trás de toda a ascensão social e expectativas rígidas, pudesse haver uma mãe que pudesse simplesmente ficar feliz pela felicidade de sua filha. Como eu estava terrivelmente errado. Na manhã da véspera de Natal, eu estava curvada sobre o vaso sanitário. Uma combinação de náuseas do primeiro trimestre e ansiedade sobre a noite que viria. Jack segurou meu cabelo e me entregou uma toalha fria. Seu rosto marcado pela preocupação. Talvez devêssemos pular o jantar, ele sugeriu, esfregando minhas costas em pequenos círculos. Sua mãe esperou tanto tempo pelos netos. Ela pode esperar até você se sentir melhor. Balancei a cabeça e enxaguei a boca na pia. Se eu cancelar, ela vai remarcar. É melhor acabar logo com isso. O que eu não disse foi que uma parte de mim ainda esperava por um milagre de Natal. Alguma transformação em Eleanor que permitisse que ela simplesmente ficasse feliz por mim. Escolher uma roupa levou quase 1 hora. Com 11 semanas de gravidez, meu corpo começou a mudar de maneiras sutis que os olhos de águia de Eleanor poderiam detectar antes do meu anúncio.
Finalmente, escolhi um vestido suéter verde esmeralda solto que escondia minha cintura um pouco grossa, mas ainda tinha um visual festivo e apropriado para seu jantar formal. Meu presente para ela estava na cama, cuidadosamente embrulhado em papel prateado com um laço de veludo vermelho. Lá dentro havia uma caixa de música antiga que encontrei em uma venda de espólio no verão passado, esculpido à mão na Suíça com delicadas incrustações de madeira. Ele tocava Noite Feliz quando aberto. Eleanor havia admirado uma semelhante em um antiquário de Boston anos atrás, mas se recusou a pagar o preço. Encontrar isso foi como um sinal, uma oferta de paz para acompanhar minhas notícias. Jack me levou até a casa de Eleanor e estacionou na mesma rua. Como havíamos combinado, me mande uma mensagem se precisar de uma escapada rápida, ele disse apertando minha mão. Estarei no restaurante da esquina. Caso contrário, ficarei bem. Assegurei-lhe com mais confiança. Do que, Cynthia? O jantar termina às 9 e eu mando uma mensagem quando estiver saindo. A casa de Eleanor era uma vitrine da perfeição natalina. Luzes instaladas profissionalmente delineavam cada característica arquitetônica. Uma enorme guirlanda com fitas vermelhas e douradas adornava a porta da frente. Lá dentro, o aroma familiar de pinho e canela me recebeu junto com o som distante de música clássica natalina. Dorothy, finalmente, Eleanor disse como forma de cumprimento, dando um beijo no ar perto da minha bochecha. Aos 64 anos, ela continuava impressionante. Seu cabelo loiro pratido em um corte perfeito, sua silhueta mantida por meio de dieta rigorosa e pilates. Todos chegaram na hora. Seu casaco pode ir para o quarto de hóspedes. Feliz Natal para você também, mãe, murmurei, seguindo-a pelo saguão, passando pela árvore de 36 metros decorada exclusivamente com enfeites de cristal e ouro, não eram permitidas decorações caseiras, nem peças sentimentais. Na árvore de Natal de Eleanor, a sala de estar estava cheia de nossa pequena família extensa. Tia Patricia, irmã mais nova de Eleanor, já segurava uma taça de vinho que eu suspeitava não ser a primeira dela. O tio Gerald, irmão de Eleanor, estava reunido perto da lareira, provavelmente expondo suas visões políticas conservadoras para qualquer um que estivesse por perto. Minha prima Verônica, filha de Patrícia, estava sentada com um ar afetado na beira do sofá com seu marido Thomas, ambos parecendo que prefeririam estar em qualquer outro lugar. Doi, você não parece festiva? Exclamou tia Patricia, abraçando-me com um calor genuíno que aliviou momentaneamente minha tensão. Ao contrário de Eleanor, Patricia sempre demonstrou afeição por mim. Embora suas próprias lutas contra o álcool tenham se intensificado desde seu divórcio, 5 anos atrás. Obrigada por vir de Chicago, eu disse, retribuindo o abraço e notando a leve oscilação em sua postura. Não perderia o jantar de Natal da Eleanor, respondeu Patricia com uma piscadela. Onde mais eu receberia minha dose anual de julgamento e crítica? Pelo menos sua filha vai trazer o marido para jantar. Eleanor interrompeu suavemente. Alguns de nós não temos tanta sorte nas escolhas de vida dos nossos filhos. E assim começou menos as provocações sutis e os comentários indiretos que faziam parte das tradições de fim de ano tanto quanto o peru com molo de cranberry. A prima Verônica foi a próxima a se aproximar, com sua roupa de grife e cabelo perfeitamente iluminado. Uma prova de que ela seguiu o manual da família Morrison com mais sucesso do que eu. Doi, como vai o mundo do marketing? Ainda está naquela empresa em Boston? Seu tom sugeria que ela já sabia que eu havia deixado meu prestigioso cargo. Na verdade, comecei meu próprio negócio de fotografia, respondi, me preparando para a reação. As sobrancelhas de Verônica se ergueram levemente. Que criativo! Thomas acabou de se tornar sócio do seu escritório de advocacia. Estamos fechando o negócio para uma casa de veraneio nos Hamptons no mês que vem. Parabéns, consegui dizer, lembrando-me do motivo pelo qual nossa amizade de infância havia se dissolvido nesse relacionamento competitivo de adulto. Verônica sempre foi a filha ideal de Eleanor, seguindo o caminho prescrito para o sucesso sem questionar.
O tio Gerald se separou de sua plateia cativa para me cumprimentar com um aperto de mão caloroso. Doi, linda, como sempre. Eu estava explicando ao Thomas por que a política monetária do Federal Reserve está destruindo este país. Gostaria de dar sua opinião? Acho que preciso ajudar a mamãe na cozinha. Respondi. A fuga padrão dos monólogos políticos do tio Gerald que todos nós aperfeiçoamos. Ao longo dos anos, a sala de jantar formal era um museu de excessos natalinos. Eleanor se superou com uma mesa que parecia saída de uma revista de design porcelana fina, prata esterlina, copos de cristal e uma elaborada peça central com rosas brancas e azevinhos. Criaram um cenário de perfeição intimidante. Cartões de lugar com caligrafia elegante marcavam cada configuração. O meu estava posicionado diretamente em frente a Eleanor para máximo escrutínio. Durante a elaborada refeição de pato assado, arroz pilaf selvagem e vegetais de inverno, eu empurrei a comida pelo meu prato. Com o estômago embrulhado demais para comer, tomei um gole de água da minha taça de vinho, esperando que ninguém notasse minha abstinência do caro Cabernet que circulava pela mesa. Não vai beber, Doi? Perguntou Eleanor com fingida casualidade. Isso não é típico de vocês em reuniões de fim de ano. Só estou controlando o ritmo, respondi, ciente de que todos os olhares se voltavam para minha viagem de volta para Boston mais tarde. A leve carranca de Eleanor me disse que ela não estava satisfeita com a explicação, mas a chegada das peras pochê para a sobremesa a distraiu temporariamente quando o café foi servido na sala de estar. Minha ansiedade atingiu o auge. A conversa fiada sobre os planos de férias de Verônica e o jogo de golfe do tio Gerald se tornou ruído branco enquanto eu ensaiava meu anúncio na minha cabeça. O relógio de pêndulo no corredor bateu 8 horas. E percebi que era agora ou nunca. A sacola vermelha e prata contendo o presente de Eleanor estava aos meus pés, pronta para ser entregue depois das minhas notícias. Respirei fundo. Coloquei minha xícara de café na mesa e pigarreei. A cor desapareceu do rosto de Eleanor. Jack Hamilton, o filho do carpinteiro do colégio. Aquele Jack Hamilton? Ele agora tem seu próprio negócio de móveis personalizados, eu disse, com um tom defensivo inconfundível na minha voz. Ele é muito bem-sucedido. Eleanor pousou sua xícara de café com um tilintar agudo. Bem-sucedido em que nível exatamente? Ele ao menos tem diploma universitário? Mãe, eu disse, com um tom de advertência. Não se trata das credenciais do Jack Trotesey do nosso bebê, seu neto. A risada de Eleanor era frágil. Vamos deixar claro, Dorothy. Uma criança concebida por um homem com quem você namora há 6 meses. Um homem sem educação e sem laços familiares. Não é o que eu tinha em mente quando pensava em netos. Tia Patrícia interveio. Suas palavras um pouco arrastadas, mas sua intenção era gentil. Eleanor, pelo amor de Deus, Doi vai ter um bebê? Que notícia maravilhosa! É mesmo? A voz de Eleanor assumiu a calma perigosa que sempre precedia seus piores ataques. É maravilhoso que minha filha de 32 anos, que tinha todas as vantagens e oportunidades, tenha jogado fora uma carreira promissora para brincar de casinha com o namorado do colégio e ter um filho fora do casamento? É essa a definição de maravilhoso hoje em dia, Patricia. O tio Gerald pigarreou, desconfortável. Eleanor, os jovens agem de forma diferente hoje em dia. Talvez devêssemos parabenizá-la e discutir os detalhes depois. Não haverá detalhes para discutir, disse Eleanor, levantando-se da cadeira, porque eu me recuso a participar dessa farsa. Dorothy sabe exatamente o que está fazendo. Esta é uma tentativa deliberada de me envergonhar, de rejeitar tudo o que sacrifiquei para dar a ela. A injustiça da acusação dela me atingiu como um golpe físico. Mãe, isso não é sobre você. É sobre a minha vida, minhas escolhas, minha família. Família. A voz de Eleanor aumentou bruscamente. É assim que você chama? Deixa eu te contar uma coisa sobre família, Dorothy. Família significa responsabilidade. Família significa padrões. Família significa pensar além dos seus próprios desejos egoístas. A sala ficou dolorosamente silenciosa.
Os outros membros da família ficaram congelados no lugar, como espectadores relutantes em uma peça brutal. Fiquei de pé lentamente, recusando-me a ser fisicamente diminuído por sua presença iminente. Estou pensando na família. Eu disse baixinho. Minha família, aquela que estou criando com Jack, nosso filho. Isso. Eleanor disparou, apontando para minha barriga. Não é família. Isso é um erro. Isso é você jogar fora tudo o que seu pai e eu trabalhamos para conquistar. Eleanor, exclamou tia Patricia. Você não pode estar falando sério. Mas Eleanor estava além da razão agora. Seu rosto ficou vermelho de raiva. Não quero você nem aquele filho bastardo nesta família. Entendeu, Dorothy? Você está morta para mim e pode esquecer sua herança. A partir de hoje à noite, você está fora do testamento. A palavra bastardo ecoou na sala silenciosa como um tiro. Senti uma estranha calma tomar conta de mim, como se estivesse observando a cena de fora do meu corpo, naquele momento cristalino de clareza. Vi Eleanor como ela realmente era. Uma mulher solitária e amarga que havia substituído o controle pelo amor, as aparências pela conexão. Sabe de uma coisa, mãe? Eu disse, com a voz firme. Fique com seu dinheiro. Eu não o quero. Nunca quis. O que eu queria era uma mãe que pudesse ficar feliz com a minha felicidade. Que pudesse me amar sem condições. Abaixei-me e peguei a sacola de presente cuidadosamente embrulhada que eu havia trazido. Comprei um presente de Natal para você. Achei que talvez isso pudesse te ajudar a entender o que é realmente importante. Acho que veremos. Coloquei a sacola na mesa de centro entre nós. E então me virei para falar com os familiares atônitos. Sinto muito que esta noite tenha tomado esse rumo. Espero sinceramente que todos tenham um feriado maravilhoso, com uma dignidade que eu não sabia que possuía. Caminhei até o quarto de hóspedes, peguei meu casaco e segui em direção à porta da frente, atrás de mim. Eu podia ouvir os sussurros urgentes da tia Patricia e o pigarro desconfortável do tio Gerald. Quando abri a porta, ouvi a voz de Eleanor uma última vez. Se você sair por aquela porta, Dorothy N. Morrison, nem pense em voltar. Fiquei em silêncio por um momento. Feliz Natal! Mãe, eu disse sem me virar. Então entrei na fria noite de dezembro, fechando a porta silenciosamente atrás de mim. Enquanto eu caminhava pela trilha em direção à rua, flocos de neve começaram a cair. Grudando no meu cabelo e nos meus cílios, peguei meu telefone e enviei uma única mensagem. Para Jack, pronto. Dentro da casa dos Morrison. Um silêncio desconfortável pairava sobre a sala de estar. Eleanor permaneceu parada, onde eu a havia deixado, olhando fixamente para a porta da frente fechada, como se esperasse que eu voltasse apologético e submisso, como tantas vezes antes. Bem, ela finalmente disse, voltando-se para os outros membros da família com compostura forçada. Peço desculpas pelo comportamento da Dorothy. Ela sempre teve um talento para o drama. Tia Patricia foi a primeira a responder, pousando sua taça de vinho com uma firmeza incomum. O único comportamento dramático que vi esta noite foi o seu, Eleanor. Sua filha acabou de te contar que vai ter um bebê. E você o chamou de bastardo. Não comece. Patricia, Eleanor alertou. Você, mais do que ninguém, não tem o direito de me dar sermão sobre valores familiares. Dado seu histórico de divórcios, o tio Gerald, normalmente contente em evitar conflitos, surpreendeu a todos ao falar. Isso foi desnecessário, Eleanor. Doi parecia feliz com a notícia. Teria te matado se ao menos fingisse apoiá-la? Os olhos de Eleanor se estreitaram perigosamente. Então, eu deveria comemorar o fato de minha filha ter jogado a vida fora? Arruinado a carreira e se tornado mãe solteira? Ela não é solteira, ressaltou Patricia. Ela tem um parceiro com quem claramente se importa. Um carpinteiro. Eleanor fungou com desdém. Um garoto do lado errado da cidade, sem educação e sem perspectivas. A prima Verônica, percebendo uma oportunidade de ganhar o favor da tia, interrompeu. A tia Eleanor tem razão em se preocupar. Pense nas implicações sociais. O nome Morrison sempre representou algo nesta
Comunidade. Eleanor assentiu com aprovação para a sobrinha enquanto pegava sacola de presentes que eu havia deixado para trás. Pelo menos alguém entende o que está em jogo. Vamos ver que presente inapropriado Dorothy achou que suavizaria seu anúncio. Ela puxou a caixa cuidadosamente embrulhada, rasgando o papel prateado sem nenhum apreço. Pela apresentação que ela normalmente insistia, lá dentro estava a antiga caixa de música de Nogueira, com sua marchetaria incrustada, brilhando calorosamente à luz da sala de estar. Eleanor levantou a tampa, esperando ouvir as notas tilintantes de Noite Feliz. Em vez disso, ela encontrou um pequeno envelope aninhado no interior de veludo. O nome dela estava escrito com a minha letra, com crescente impaciência. Ela abriu e tirou o cartão de dentro. Quanta. Isso. Algo caiu em seu colo. Uma pequena imagem granulada em preto e branco. O ultrassom de seu neto. Eleanor congelou, olhando fixamente para a imagem. Então começou a ler a carta em voz alta, sem querer. Esta caixa de música me lembrou daquela que você admirava anos atrás naquele antiquário, na rua Newbery. Você disse que ela lembrava da sua avó, de como ela tocava para você quando você estava doente na infância. Como ela fazia se sentir seguro e amada. É isso que eu quero para o meu filho. Que ele se sinta seguro. Que ele se sinta amado sem condições ou expectativas. A imagem anexa é do seu neto com 10 semanas. Já crescendo, já com o coração batendo, já parte de uma família construída com base na aceitação e na alegria. Espero que um dia você também possa fazer parte dessa família. Não por dinheiro, posição social ou aparência, mas por amor. O tipo de amor que não precisa ser conquistado. Feliz Natal! Doe! As mãos de Eleanor começaram a tremer incontrolavelmente. A imagem do ultrassom escorregou de seus dedos para o carpete. Ela olhou fixamente para ele, vendo pela primeira vez o pequeno perfil, a sugestão de mãos, a evidência física de uma nova vida conectada à sua. E então ela gritou. Não um breve grito de surpresa, mas um longo lamento angustiado que parecia vir de algum lugar profundo e ferido. O som assustou todos na sala. Muito diferente do comportamento cuidadosamente controlado de Eleanor, em todas as circunstâncias. Eleanor! Tia Patricia correu para o lado dela, alarmada. O que está errado? Mas Eleanor não conseguia parar. Grito deu lugar a soluços profundos e dolorosos. Enquanto ela apertava a caixa de música contra o peito, anos de compostura perfeita se quebraram em um instante, revelando a mulher quebrada por baixo. O que eu fiz? Ela engasgou entre soluços. O que eu fiz? Entre soluços. O que eu fiz? Tio Gerald e tia Patricia trocaram olhares chocados. Nenhum dos dois tinha visto Eleanor chorar desde o funeral do pai. Décadas antes, a prima Verônica parecia claramente desconfortável, como se estivesse testemunhando algo obsceno. Eu chamei minha neta de... Eu disse à minha filha que ela estava morta para mim. Eleanor gemeu, balançando levemente. Que tipo de monstro eu sou? Patricia sentou-se ao lado da irmã, dando-lhe tapinhas nas costas desajeitados. Você ficou chocada, Eleanor? As pessoas dizem coisas que não querem dizer quando estão surpresas. Mas eu quis dizer isso, Eleanor sussurrou, com horror na voz. Naquele momento, eu quis dizer cada palavra. O que há de errado comigo, Patricia? Por que não consigo simplesmente amá-la? Por que sempre foi tão difícil? A vulnerabilidade crua na pergunta de Eleanor pairava no ar. Pela primeira vez na história, a fachada cuidadosamente construída desmoronou completamente, revelando a mulher profundamente danificada por trás do exterior perfeito. O tio Gerald, completamente fora de seu elemento, resmungou algo sobre dar privacidade às irmãs e se retirou para a cozinha. Thomas, o marido de Verônica, a seguiu rapidamente, grato pela fuga. Verônica hesitou, dividida entre a curiosidade sobre esse colapso sem precedentes e seu próprio desconforto. Devo ligar para alguém? Ela perguntou, incerta. Um médico, talvez? Ela não precisa de um médico, disse Patricia firmemente. Ela precisa encarar o que fez, o que vem fazendo há anos. Eleanor se abaixou para pegar o ultrassom do chão, olhando para ele com os olhos inchados de lágrimas. Talvez
Eu nunca conheça meu neto. Ela sussurrou. Doi nunca vai me perdoar por isso. Você não sabe disso, disse Patricia. Embora seu tom não demonstrasse convicção, Doi sempre foi mais indulgente do que você merece. Nika, percebendo que sua presença era desnecessária, fez questão de olhar o relógio. Está ficando tarde, tia Eleanor. Talvez Thomas e eu devêssemos voltar para o hotel, para lhe dar um tempo para processar tudo. Eleanor nem sequer reconheceu as palavras da sobrinha. Ainda fascinada pela imagem do ultrassom, Patricia acenou para Verônica, confirmando silenciosamente que essa era realmente a melhor opção. Em poucos minutos, Verônica pegou o marido e seus casacos e saiu às pressas, prometendo voltar no dia seguinte. Quando a porta da frente se fechou atrás deles, Patricia se virou para sua irmã. Você precisa ligar para ela, Eleanor, agora mesmo. Peça desculpas. Eleanor balançou a cabeça, pânico repentino em seus olhos. O poço. Que eu diria? Como você retira algo assim? Não sei, admitiu Patricia. Mas você tem que tentar antes que seja tarde demais. Eleanor pegou o telefone com as mãos trêmulas e obteve minhas informações de contato. Seu polegar ficou pairando sobre o botão de chamada por um longo momento antes que ela finalmente o apertasse, levando o telefone ao ouvido com a esperança desesperada de que eu pudesse atender. Mas eu não fiz isso. Sentada na caminhonete de Jack, do lado de fora do restaurante, chorando em seus braços enquanto contava cada palavra horrível do confronto. Vi o nome da minha mãe aparecer na tela do meu telefone e o silenciei sem pensar duas vezes. Na sala de estar imaculada de Eleanor. A chamada foi para o correio de voz. G. Ela começou com a voz embargada. Por favor. Me ligue, por favor. Me desculpe. Eu não queria. Ela parou de falar, porque a verdade é que ela quis dizer isso naquele momento. A mentira morreu em seus lábios. E ela encerrou a ligação sem terminar. Patricia observou a devastação da irmã. Com uma mistura complexa de simpatia e vingança, durante anos, ela alertou Eleanor de que seu comportamento controlador acabaria custando seu relacionamento com a filha. Agora, essa previsão havia se tornado dolorosamente realidade. O que acontece agora? Perguntou Eleanor, parecendo de repente mais velha do que seus 64 anos. Agora, disse Patricia gentilmente, você vive com as consequências de suas ações e talvez menos se tiver muita sorte e trabalhar duro, você tenha uma segunda chance algum dia. Eleanor assentiu lentamente, agarrando a caixa de música e o ultrassom contra o peito, enquanto todo o peso do que havia perdido descia sobre ela. Lá fora, a neve continuava caindo, cobrindo as decorações de Natal perfeitas com uma tela branca em branco, como se a própria natureza estivesse oferecendo a chance de recomeçar. Caminhonete de Jack estava quente por causa do frio de dezembro, mas nada conseguia derreter o gelo que havia se formado em volta do meu coração durante aquele confronto com Eleanor. Quando terminei de relatar os eventos da noite, Jack me puxou para mais perto, seu coração batendo forte contra meu ouvido, me proporcionando conforto. Palavras não conseguiam. Sinto muito. Doi, ele murmurou em meu cabelo. Eu deveria estar lá com você. Balancei a cabeça contra seu peito. Eu precisava fazer isso sozinho, finalmente enfrentá-la, sem mais ninguém em quem me apoiar. Sentei-me e enxuguei as últimas lágrimas do meu rosto. Podemos ir para casa? Não quero mais pensar em Eleanor, testamentos ou tradições da família Morrison esta noite. É para casa. Jack concordou, ligando o motor. Mas primeiro, ele colocou a mão atrás do assento e tirou uma pequena sacola de presente. Eu estava guardando isso para amanhã de Natal, mas acho que você pode usar agora. Dentro da bolsa havia um enfeite de madeira esculpido à mão no formato de um cavalo de balanço com as palavras primeiro, Natal do Baby e o ano pintado com as letras precisas de Jack. Novas lágrimas encheram meus olhos, mas eram diferentes. Diferentes das lágrimas amargas que eu havia derramado minutos antes. Está perfeito, sussurrei,
passando os dedos pela madeira lisa. É disso que o Natal deve ser. Amor simples e significativo. Nossa véspera de Natal continuou no pequeno apartamento de Jack acima de sua oficina. Pedimos comida chinesa, assistimos a filmes clássicos de Natal e criamos nossa própria celebração improvisada, longe da perfeição estéril da casa modelo de Eleanor. Pela primeira vez na minha vida adulta, tive uma experiência de férias que pareceu autêntica e não performática. Pouco antes da meia-noite, meu telefone começou a vibrar repetidamente. As ligações de Eleanor, 5 seguidas por uma enxurrada de mensagens de texto que variavam de acusações raivosas a pedidos de desculpas cheios de lágrimas. Desliguei o telefone e o coloquei em uma gaveta. Não posso lidar com ela esta noite. Expliquei a Jack, talvez não por muito tempo. Jack assentiu, compreendendo sem julgar. Você não deve uma resposta imediata a ela, depois do que ela disse. Leve o tempo que precisar. A manhã de Natal trouxe mensagens inesperadas de apoio. Tia Patricia ligou para o telefone de Jack, já que o meu estava desligado, expressando sua consternação com o comportamento de Eleanor e demonstrando sua empolgação incondicional com o bebê. O tio Gerald enviou um e-mail, formal, mas gentil, afirmando que estava ansioso para conhecer minha filha, independentemente da posição de Eleanor. Até a prima Verônica mandou uma breve mensagem. A mamãe passou dos limites. Parabéns pelo bebê. Isso pareceu um gesto significativo, dado o nosso relacionamento complicado. As semanas seguintes se tornaram um exercício de definição de limites. Liguei meu telefone novamente, mas enviei as chamadas de Eleanor para o correio de voz. Suas mensagens evoluíram de defensivas. Você me pegou de surpresa com seu anúncio. Para manipuladoras, esse estresse não é bom para minha condição cardíaca. E desesperadamente apologéticas. Por favor, me dê outra chance. Li cada uma delas, mas não respondi, ainda processando minhas próprias emoções sobre aquela noite. Jack e eu nos concentramos em criar a base para nossa família crescente. Começamos a procurar uma pequena casa no meio do caminho entre sua oficina estabelecida e o estúdio de fotografia que eu tinha começado a alugar. Fomos juntas à nossa primeira consulta pré-natal formal, ambas chorando quando o médico virou a tela para nos mostrar os batimentos cardíacos fortes e o perfil em desenvolvimento do nosso bebê. Tudo parece perfeito, garantiu-nos o médico. Você está indo muito bem, mãe. A palavra mãe me atingiu com uma força inesperada. Eu estava me tornando mãe e minha relação com a maternidade estava mais complicada do que nunca. Naquela noite, Jack me encontrou sentada no balanço da varanda do lado de fora do seu apartamento, olhando as estrelas do inverno. 1 centavo pelos seus pensamentos. Ele pediu, colocando um cobertor sobre meus ombros. Estou apavorado. Admiti. E se eu for como ela? E se eu não souber amar uma criança sem tentar controlá-la? Jack sentou-se ao meu lado, o balanço rangendo suavemente. O fato de você estar fazendo essa pergunta já o coloca quilômetros à frente. Você sabe o que não fazer porque viveu isso. Mas e se isso não for suficiente? Insisti. E se estiver no meu DNA ser frio e crítico, então estarei aqui para equilibrar isso, ele prometeu. Mas dói. Eu já vi você com meus sobrinhos e sobrinhas. Observei como você interage com as crianças que vêm à oficina. Amar é algo natural para você. Eleanor tentou te ensinar a não ter esse dom, mas não conseguiu. A confiança dele reforçou a minha. E, com o passar das semanas, construímos nossa nova vida. Tijolo por tijolão, os pais de Jack. Pessoas afetuosas e despretensiosas que sempre gostaram de mim no ensino médio. Receberam a notícia do neto com genuína alegria. O apoio deles destacou tudo o que estava faltando no meu relacionamento com Eleanor. Sua família agora é oficialmente, declarou Bárbara, mãe de Jack, me presenteando com uma colcha de bebê feita à mão durante um jantar de domingo em sua modesta casa. Embora sempre tenhamos esperado que vocês dois encontrassem o caminho de volta um para o outro. O contraste entre a aceitação incondicional de Bárbara
E a rejeição de Eleanor não poderia ter sido mais gritante em uma casa. O sucesso era medido pela felicidade e gentileza. Sucesso era medido pela felicidade e gentileza. Ela ainda não tinha nos notado. Concentrada em agendar seu próximo compromisso na recepção, Jack, sussurrei com urgência, apertando sua mão. É minha mãe. Ele seguiu meu olhar imediatamente, ficando tenso. Você quer ir embora? Podemos remarcar. Pensei nisso por um momento. O impulso de fugir era quase irresistível. Mas algo me manteve no lugar. Talvez a curiosidade. Talvez o lembrete cada vez mais insistente da vida dentro de mim, de que algumas conexões não podem ser completamente cortadas, antes que eu pudesse decidir. Eleanor se virou e nos viu. Ela congelou, a cor sumindo de seu rosto por um longo momento. Nós simplesmente nos encaramos através da sala de espera lotada. Então, com visível hesitação, ela se aproximou. Dorothy! Ela disse formalmente, parando a uma distância respeitosa, de perto. Pude ver as mudanças que 4 meses haviam causado. Ela parecia mais magra, suas roupas de grife estavam um pouco folgadas e sua maquiagem, normalmente perfeita, era minimalista. Eleanor, respondi deliberadamente, sem usar mãe. A mão de Jack permaneceu firme na minha. Uma declaração silenciosa de apoio, um silêncio constrangedor caiu. Os olhos de Eleanor se voltaram para minha gravidez visível. Agora impossível de esconder com 20 semanas. Antes de retornar rapidamente para meu rosto, você parece bem. Ela disse finalmente. A gravidez combina com você. Obrigada, eu disse rigidamente. Você está bem? Por que está no centro médico? Um lampejo de algo vulnerável cruzou seu rosto. Só alguns exames de rotina. Nada sério. Ela hesitou e então acrescentou. Como você está se sentindo? O enjoo matinal. Melhorou, Melhorou. A pergunta simples, tão normal, entre uma mãe e sua filha grávida, destacou tudo o que havíamos perdido. Já quase desapareceu, respondi, com a voz um pouco mais suave. Apesar da minha determinação, o segundo trimestre é mais fácil. Eleanor assentiu, claramente lutando para encontrar as palavras. Eu tenho aprendido muito sobre mim mesmo, sobre o porquê de eu ser do jeito que sou. Ela olhou para Jack, reconhecendo-o pela primeira vez. Olá, Jack. Eleanor, ele respondeu neutramente. Ela se virou para mim. Não espero que você me perdoe. O que eu disse foi imperdoável, mas quero que saiba que estou tentando entender por que não consegui simplesmente ficar feliz por você. Por que nunca consegui ver sua felicidade como sucesso? A honestidade crua me pegou desprevenido. Este não era o roteiro que eu esperava. Nem a Eleanor manipuladora da qual eu sabia como me defender, antes que eu pudesse formular uma resposta. Uma enfermeira chamou meu nome para o ultrassom. Preciso ir, eu disse, levantando-me desajeitadamente da cadeira desconfortável da sala de espera. Eleanor recuou imediatamente. Claro que não vou te segurar. Ela hesitou e então acrescentou. Tudo bem, se eu ligar para você algum dia, só para saber como você está, estudei seu rosto, procurando a agenda oculta que eu tinha seguido enquanto crescia. Em vez disso, encontrei apenas incerteza e algo que parecia muito com esperança. Não posso fazer promessas, eu disse cuidadosamente. Mas você pode mandar mensagem. Talvez eu responda. O alívio tomou conta de seu rosto. Obrigada, Dorothy. Isso é mais do que eu mereço. Enquanto Jack e eu seguíamos a enfermeira pelo corredor, olhei para trás uma vez e vi Eleanor ainda parada, onde havíamos deixado, parecendo de alguma forma menor e mais humana do que eu conseguia me lembrar dela já ter sido. Você está bem? Jack perguntou baixinho enquanto éramos levados para a sala de ultrassom. Pensei seriamente na questão. Acho que sim. Aquilo foi diferente. Ela parecia diferente. As pessoas podem mudar, disse Jack. Nem sempre. Mas às vezes, quando a alternativa se torna muito dolorosa, o técnico entrou antes que eu pudesse responder. E logo nós dois ficamos fascinados pela imagem em preto e branco da nossa filha, menos sua coluna perfeita e seus dedos minúsculos. Seu coração batendo e seu perfil delicado. Naquele momento, vendo uma nova vida surgir na tela. O passado parecia menos importante que o futuro que estávamos construindo.
Nossa filha, Lily Grace Hamilton, nasceu em uma manhã quente de agosto. Após 14 horas de trabalho de parto, seus gritos fortes encheram a sala de parto enquanto ela anunciava sua presença no mundo. Jack chorou descaradamente quando a enfermeira colocou no meu peito esse ser minúsculo e perfeito com o cabelo escuro do pai e o que já parecia ser minha expressão determinada. Ela é linda. Jack sussurrou, tocando gentilmente seus dedos minúsculos, enquanto ela agarrava seu mindinho com uma força surpreendente, assim como a mãe dela. O amor avassalador que senti naquele momento remodelou minha compreensão da maternidade. Olhando nos olhos desfocados de Lily, fiz uma promessa silenciosa de que ela sempre saberia que era amada incondicionalmente, que seu valor nunca estaria vinculado a conquistas ou aparências, que ela seria livre para se tornar quem ela quisesse ser. Durante aquelas primeiras semanas de maternidade, sem dormir, alegres e avassaladoras, Eleanor manteve uma distância respeitosa. Ela enviou um elegante arranjo de flores para o hospital, acompanhado de um cartão simples. Parabéns pela sua filha. Quando você estiver pronta, se algum dia estiver pronta, será uma honra conhecê-la. Com amor, Eleanor. A ausência de qualquer culpa ou pressão manipuladora representava um progresso que eu não podia ignorar. Nossas trocas de mensagens permaneceram cautelosas, mas civilizadas. Durante o restante da minha gravidez, fiquei sabendo que ela de fato estava consultando um terapeuta semanalmente, tentando entender as raízes de seu comportamento controlador em sua infância difícil. Com pais friamente exigentes, quando Lily completou 1 mês. Depois de uma noite particularmente exaustiva de amamentação em grupo e agitação, me vi olhando para a mensagem mais recente de Eleanor, perguntando como estávamos. Talvez tenha sido a privação de sono que estava quebrando minhas defesas? Ou talvez a experiência da maternidade tenha suavizado minha perspectiva. Mas me vi digitando uma resposta que não havia planejado. Você gostaria de conhecer sua neta no próximo sábado? Uma visita rápida por volta das 11 horas. A resposta dela veio quase imediatamente. Eu ficaria honrado. Obrigado, Doi. Quando mostrei a troca Jack, ele estudou meu rosto cuidadosamente. Você tem certeza disso? Não. Admiti. Mas continuo pensando em Lily crescendo sem conhecer a avó e em Eleanor nunca tendo a chance de ser uma avó melhor do que foi como mãe. Talvez seja ingênuo. Mas Jack beijou minha testa gentilmente. Não é ingenuidade. É compaz. Lembre-se apenas de que você está no controle deste relacionamento agora. Você define os limites. Na manhã em que Eleanor estava programada para nos visitar, me vi arrumando desnecessariamente nossa sala de estar já limpa, ajustando a roupa de Lily 3 vezes e, em geral, canalizando energia nervosa para a preparação. Jack observou com paciência e conhecimento, tirando Lily dos meus braços quando ela começou a se agitar. Ela não se importa se a casa é perfeita, ele me lembrou gentilmente. Não se trata de impressionar Eleanor, trata-se de ver se ela pode fazer parte de nossas vidas de uma forma saudável. A campainha tocou precisamente às 11. Eleanor estava na nossa varanda, segurando uma pequena sacola de presentes, vestida de forma mais casual do que eu me lembrava de tê-la. Visto em manos, com calça simples e uma blusa azul. As marcas de grife e a maquiagem perfeita foram substituídas por algo mais autêntico. Obrigada por me convidar, ela disse, sua voz revelando mais nervosismo do que eu jamais ouvira dela. Ela me seguiu até a sala de estar, onde Jack estava sentado com Lily em seus braços. Eleanor, ele assentiu, educado, mas protetor. Jack, ela respondeu. Então seus olhos pousaram em Lily, e todo o resto pareceu desaparecer. Ela suspirou. Ela é perfeita. Observei atentamente Eleanor se aproximando, notando a genuína admiração em sua expressão. Você gostaria de segurá-la? Ofereci, surpreendendo a mim mesmo. Posso? Perguntou Eleanor, dirigindo a pergunta a nós dois. Jack e eu trocamos um olhar, antes que ele se levantasse e transferisse Lily cuidadosamente para os braços da avó. Eleanor recebeu Lily com uma naturalidade inesperada.
apoiando sua cabeça e acomodando-a com segurança na curva de seu braço. Olá, pequenino, ela sussurrou. Eu sou sua avó. Enquanto ela olhava para Lily, lágrimas encheram os olhos de Eleanor e escorreram descontroladamente por suas bochechas. Foi talvez a primeira vez na minha vida que a vi chorar sem tentar se recompor imediatamente, sem me preocupar com como a emoção poderia parecer aos outros. Sinto muito, ela disse, sem tirar os olhos de Lily. Eu nunca pensei que a conheceria. A vulnerabilidade naquela simples declaração quebrou algo dentro de mim. Mãe, eu disse, usando o título pela primeira vez desde o Natal. Por que você não se senta? Nós três nos acomodamos na sala de estar, com Lily dormindo contente nos braços de Eleanor. Conversa que se seguiu foi diferente de tudo o que já havíamos tido. Tensa no início, mas gradualmente se tornando algo mais genuíno à medida que Eleanor respondia às minhas perguntas sobre sua jornada terapêutica com uma franqueza inesperada. Minha própria mãe estava com frio. Ela explicou gentilmente, acariciando a bochecha de Lily com um dedo. Nada nunca foi bom o suficiente. Jurei que seria diferente, mas de alguma forma me tornei igual a ela. Achei que estava te empurrando para o sucesso, mas na verdade eu estava apenas repetindo os mesmos padrões. Por que, Jack? Fiz a pergunta que me incomodava há anos. Por que você foi tão contra ele desde o começo? Você foi tão contra ele desde o começo. Eleanor suspirou. Porque ele te fez feliz de uma forma que ameaçou meu controle. Ele te mostrou um caminho diferente, um que eu não podia ditar. Ela olhou diretamente para Jack. Eu estava errado sobre você. Me desculpe. Jack assentiu, aceitando o pedido de desculpas com simplicidade e graça. Todos nós queremos o melhor para Doi. Nós apenas definimos isso de forma diferente. Ao concluir a visita, estabelecemos parâmetros claros para seguir em frente. Inicialmente, Eleanor nos visitava 2 vezes por mês, sempre com Jack e eu presentes. Ela respeitaria nossas decisões parentais sem críticas. Não haveria manipulação financeira, nem provocações sutis, nem tentativas de minar nosso relacionamento. Não posso prometer que nunca cometerei erros, disse Eleanor enquanto se preparava para sair. Velhos hábitos estão profundamente arraigados, mas prometo tentar. E ouvir quando você me disser que passei dos limites. Nos meses seguintes, à medida que Lily crescia de recém-nascida a bebê, Eleanor provou seu comprometimento com a mudança. Por meio de ações consistentes em vez de palavras vazias, ela trouxe presentes modestos e atenciosos, em vez de extravagantes. Ela fez perguntas sobre nossas preferências, em vez de impor suas opiniões. Ela tratou Jack com genuíno respeito, chegando a encomendar dele uma peça de mobiliário para sua casa. A herança que antes era tão importante em nosso relacionamento se tornou irrelevante. Quando Eleanor mencionou atualizar seu testamento para incluir Lily, consegui discutir o assunto com calma, sem o peso emocional que isso já tinha. Dinheiro não é amor, eu disse a ela durante uma de suas visitas, enquanto observávamos Jack mostrando a oficina para Lily. Eu precisava que você me amasse pelo que eu era, não pelo que você queria que eu fosse. Eu sempre te amei, disse Eleanor calmamente. Eu simplesmente não sabia como demonstrar isso sem impor condições. Ainda estou aprendendo. No primeiro Natal de Lily, nossas famílias alcançaram um equilíbrio delicado. Passamos a véspera de Natal com os pais de Jack calorosa e caótica, com seus irmãos e filhos lotando a modesta casa com amor e risos. A tarde de Natal foi uma reunião menor com Eleanor, que reduziu suas decorações e se concentrou em criar momentos genuinamente significativos com sua neta. Enquanto observava, Eleanor sentada no chão, ao lado da árvore de Natal, mostrando pacientemente a Lily um livro de tecido macio. Refleti sobre o quanto havíamos evoluído em um único ano. A jornada não foi fácil, e nosso relacionamento continuou em andamento. Mas a cura começou de maneiras que eu não imaginava serem possíveis. 1 centavo pelos seus pensamentos, pediu Jack sentando-se ao meu lado no sofá. Eu estava pensando no Natal passado, respondi.
Como tudo desmoronou e voltou a se unir de uma forma totalmente nova, Jack pegou minha mão e apertou gentilmente. Esse vezes, as coisas precisam quebrar completamente, antes que possam ser reconstruídas com mais força. Eleanor levantou os olhos da brincadeira com Lily me encarou com uma expressão interrogativa. Eu sorri, um sorriso genuíno que não exigiu esforço algum. E ela retribuiu com visível alívio. A verdade que aprendi durante essa jornada dolorosa foi que perdoar não significa esquecer ou desculpar feridas do passado, significa escolher criar espaço para um futuro diferente. Alguém, não determinado por velhos padrões e mágoas, significa reconhecer que as pessoas, mesmo aquelas que nos causaram dor profunda, às vezes podem mudar quando a alternativa se torna dolorosa demais para suportar. O amor condicional destrói relacionamentos, ela causa danos às almas e cria ciclos de dor que podem durar gerações, mas o amor incondicional, o tipo que Jack me mostrou, o tipo que nós dois mostramos a Lily, o tipo que Eleanor está aprendendo a expressar, tem o poder de curar o que antes parecia permanentemente quebrado. Às vezes, os presentes mais preciosos vêm embrulhados em pacotes inesperados, até mesmo aqueles pequenos e vermelhos deixados para trás em jantares de Natal dolorosos. Você já vivenciou o amor condicional de um dos pais ou teve que estabelecer limites com a família? O que ajudou você a se curar desses relacionamentos? Deixe-me saber nos comentários abaixo. E se esta história repercutiu em você? Curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que talvez precise ouvir que a cura é possível mesmo depois das feridas familiares mais profundas. Obrigado por fazer parte dessa jornada comigo. E lembre-se de que seu valor nunca é determinado pela capacidade de outra pessoa de vê-lo. Cuidem-se. Vejo vocês na próxima história.